Exatamente. Para ter o que eu não tenho, eu tenho que ser o que eu não sou. No sentido do Aura Master, a gente chama de eu personagem. Epá, perfeito. Então, tá vendo? Eu nem sabia o que É era. maravilhoso, viu? É que você é um cara que pega o fluxo, você É isso. é um médium do fluxo, eu já saquei. Destruir o personagem. O eu personagem, assim, a gente vai somando a nós características que não combinam com a gente. Chega uma hora, eu chamo de fenômeno lâmpada na garagem. Tem aqui no estacionamento desse prédio uma lâmpada que alguém negligenciou ela, ninguém liga. Com o tempo, a fuligem do escapamento vai colocando aquela sujeira sobre a lâmpada. Um dia alguém vai lá e limpa a lâmpada e sai aquele monte de fuligem e ilumina mais. Somos nós. Então, o ser o que eu tenho que ser é limpar a lâmpada. Tá certo. Certíssimo. Perfeito. E agora vem uma coisa que não é o que as pessoas querem ouvir num podcast. Mas nós vamos falar porque esse podcast é o podcast da verdade. A prosperidade, ela só vem com um caminho. A decisão é primeiro, tá? Porque a decisão é onde eu começo a procurar. Mas ela só vem se a pessoa tiver uma definição única de sucesso. Porque senão ela vai querer copiar a prosperidade dos outros. Aí ela vai para o Instagram, vai seguir a influencer preferida, o influencer preferido dele, e vai ver que a pessoa mora em Alphaville e tem Porsche. Ela vai falar, opa, eu quero ter Alphaville e Porsche, porque isso é prosperidade. Esse é o exato caminho do fracasso. É brigar uma guerra que não é sua. Então a primeira coisa que precisa para prosperar é limpar a lâmpada para saber quem eu sou e o que é prosperidade para mim nisso. Sempre há dinheiro na prosperidade, porque o que é prosperidade? Uma árvore que dá muita fruta. E a fruta sobra, dá para fazer suco da fruta. Como é que chama aquele gelinho? Eu não sei como é que chama aqui em São Paulo. Geladinho. O geladinho da fruta, dá para fazer torta da fruta, dá para doar a fruta para os vizinhos, dá para vender suco da fruta. Isso é prosperidade, é para mim, para você, para todo mundo. Então o dinheiro, ele é uma nota de reconhecimento, porque o dinheiro vem em reconhecimento a um valor que você gera. Fazer o que todo mundo faz costuma pagar pouco, então tem algumas regras da terra, do mundo, do mundano. Se a gente estivesse num retiro, um abraço vale muito, uma palavra vale muito. Mas na terra, a gente aprendeu lá muito antigamente a fazer troca, o escambo. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Eu te dou um saco de feijão, você me dá 2 de arroz. Eu te dou 2 de arroz, você me dá uma enxada. Eu te dou uma enxada, você me dá outra coisa, uma galinha. Aí aqui na Terra tem coisas que valem mais, tem coisas que valem menos. Isso é uma coisa da Matrix, e é isso que a gente tem que entender. A espiritualidade, a conexão espiritual está aqui, a sua missão, o seu caminho, a lâmpada limpinha. Mas aqui a verdade é que se eu fizer o que todo mundo faz, a pessoa fala, faz mais barato que o do outro é mais barato. E a Matrix, ela deixou uma falha. Veja se vocês estão me acompanhando. Ela permite que floresça o autêntico. Porque o autêntico é diferente. Se eu sou professor e mais 35 mil é professor, sai um professor da escola e entra outro. Como que esse professor vai ganhar mais se ele for um professor extraordinário? Ele sai do ordinário, extraordinário. Então o que eu amo da prosperidade, vocês são extraordinários. Vocês pegaram nichos e vocês não pensaram em ser extraordinário. Vocês talvez tenham pensado, mas eu acredito que não. Vocês só viveram quem vocês são. Vocês foram fazendo o paranormal. Vocês foram vivendo a autenticidade de vocês. Cara, esse programa é a revelação da autenticidade de vocês. De verdade. Faz sentido? É isso Eu tenho cheiro para isso, eu sinto isso aí. Eu estou falando com certeza, parece que é arrogância, mas não. Aí a prosperidade vem. Então as pessoas entendem que elas têm que ser algo para prosperar. Não, elas têm que ser elas mesmas para prosperar. Agora, ser ela mesma é, você está sendo advogado. Será que você veio para ser advogado nesse mundo? Mas você aprendeu que advogado é uma profissão que paga bem. Então você é o que os outros querem que você seja. E aí você não é feliz, ou tem dinheiro e não é feliz. Ou faz um trabalho e não dá certo. O que ensinaram para nós? Que essa profissão dá dinheiro é porque o mundo paga. Então o grande desafio do momento que nós estamos aqui é como que com autenticidade eu encontro o meu valor. Por exemplo, o meu livro mais vendido, ele passou 2 anos sendo o livro mais difícil de vender, o curso mais difícil de vender. Não vendia. A gente rompeu uma bolha e começou a dar certo. Essa autenticidade que a gente briga. Inclusive é um dos códigos. A autenticidade é respeito ao DNA do Criador. O funcho, a camomila, a erva cidreira, a rosa, só é o que é porque quando você planta, nasce aquilo. O ser humano é o único que planta gato, vira cachorro. Planta vaca, vira cabrito. A gente é o único que muda. Então a nossa prosperidade, ela vem de você saber quem você é e daí você vai achar a sua definição única de sucesso. A primeira coisa para prosperar não é como que eu pago minha conta? Totalmente errado. Desespero e dinheiro não combinam. Toda vez que você está desesperado, a primeira coisa que você tem que fazer para ganhar dinheiro é baixa o desespero. A calma faz alguma coisa.
Não combinar a lei da atração, manifestação, hipnose para isso, não sei o que, quântico. Eu sou desse mundo, eu não estou criticando o meu mundo, não. Não adianta nada. Ai, crença. Cara, crença é feito multiplicador. Eu tenho um livro que só fala sobre crença, só para não achar que eu estou falando mal dos outros. A crença limpa o pensamento. A crença é como uma porta. Aquela é a porta da prosperidade. Eu abri uma porta. A ação é a criação da crença nova. Não adianta eu limpar a crença ruim, pôr crença nova e não me mexer. Então nunca vai haver prosperidade se não tiver movimento. O que é movimento? Ir atrás, vender teu produto, viajar, fazer amizades, se mexer, ir aceitar convite, ir aqui, ir ali, mudar. Não tem, cara, crença é fator. 0 vezes 0 dá 0. Eu estou totalmente com crenças ruins, é 0 vezes 0. 1, 2 vezes 0 dá 0. E quem que é esse fator multiplicador? Ação, movimento. Então as pessoas não se mexem, gente. E aí fica no nosso mundo espiritualista, que eu sou acostumado nele, eu sou esquizotérico desde que nasci. Aí fica, tem que mudar minha crença. Tem que mudar a crença. Se não mudar a crença, é que nem o circuito do fogo. É combustível, comburente e ignição. Se faltam um dos elementos, não tem fogo, gente. Então é aí que precisa entender que a gente tem que ser, tem autenticidade. Eu sou autêntico e não ganho dinheiro. Mas tem que se mexer. Para mexer, tem que resolver problema. Então, resumo, se eu quiser ganhar muito dinheiro, a gente fala ganhar dinheiro, né? Make money, né? Fazer dinheiro. Eu tenho que achar minha autenticidade, tenho que mexer e tem um outro fator bem importante, prático. Tem que resolver problema. Vocês resolvem problema, vários problemas. Quantas pessoas queriam acabar com a própria vida, começaram a assistir algum programa e não acabaram? Vocês têm relatos? Muitos. Muito. Quantas pessoas falam, nossa, eu não me encaixo em igreja com vocês, eu me encaixo? Tem relatos ou não tem? Muito. Resolveram um problema de algumas pessoas ou não? Muito. A prosperidade é certa. A prosperidade é certa. Agora, quantas pessoas olham para vocês e copiam vocês? Acho que ninguém copia vocês, eu sei. Muitos também. Agora, Todo mundo. tem gente que começou a modelar vocês, que é um nome bonito para copiar, e aí só deu uma começadinha, mas acharam o próprio caminho. Tá legal. Tá tudo certo. Vocês servindo de inspiração. Se eles prosperarem, tá na energia de vocês. A prosperidade deles vem para vocês um pouco. Pode ter certeza. Se eles não acharem o próprio caminho, aqui vai um recado, achem seu próprio caminho. Se você não achar o próprio caminho, você não prospera. Quem copia está só um passo para trás. Então a prosperidade real, ela exige que você controle o tempo inteiro uma coisa muito pragmática, que é do dia a dia, do controle dos números. Os anjos vão trazer dinheiro para mim. Não dá, tem que controlar, tem que gastar menos do que ganha. Dinheiro tem 4 forças, ganhar, gastar, poupar, investir. Se você se desorganiza, se você está desrespeitando um poder, ou alguns diriam que você está desrespeitando um Deus. Depois, você tem a intenção, o que eu quero, o que é sucesso para mim. Por exemplo, muita gente fala para mim, Bruno, se você estivesse em São Paulo, se eu estivesse em São Paulo, eu não seria Luz da Serra. Eu amo essa cidade, nasci aqui em Salto, eu vim para cá, a primeira coisa que eu vou numa padaria, né? Porque nos outros lugares não tem padaria igual a de São Paulo. Eu amo meus amigos, eu amo a sintonia que tem aqui, eu amo estar aqui, mas o meu chamado é lá. E lá tem identidade, você já teve lá, é a identidade do lugar. Claro que eu teria mais movimento, mais clientes talvez, mas eu não preciso porque eu estou alinhado com quem eu sou. E prosperidade é você gostar do que você construiu. Então a maior parte das pessoas não sabe limpar a lâmpada, não sabe ter coragem de ser autêntico, porque vivem mendigando o amor dos outros para se sentir bem. E realmente a prosperidade é um nível em que você não precisa que ninguém te dê valor para você se sentir valorizado, que ninguém te dê amor para você se sentir amado, que ninguém te dê um carro para você se sentir feliz, que ninguém te dê nada e você já sinta que você tem tudo. Não pode haver esse contraste, aí que você está nessa frequência. Aí cocriar é aqui, e aí você vai vendo aquilo que tem fluxo com você. São códigos simples que você vai mudando a tua vida e vai encaixando as coisas. São códigos simples, mas eles são muito difíceis. Por quê? Porque você falou o seguinte, você falou assim, a pessoa ela tem que ter um plano único de sucesso. Foi isso que você Definição única de sucesso. O que é definir? O que é sucesso para ela? Então, pois é, só que o que acontece? O sucesso que a gente é condicionado, normalmente é colocado para nós ao longo do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Sim. Então, por exemplo, para mim, o que era o sucesso? Virar um funcionário público ou trabalhar em banco. Exato. O sucesso era aí. Não era para você. Ou então virar um oficial da reserva do exército. Tá. Era o sucesso do teu eu personagem. Para mim, o sucesso era eu me formar, porque eu sou do interior,
ia arrumar um bom emprego numa firma. Isso. Mas era eu ou era o meu eu? Era o eu personagem. Exatamente. Tá? O eu personagem, o sucesso dele era isso. Então, mas esse que é o ponto, porque você já começa a se desenvolver na vida condicionado com esses objetivos que foram impostos e colocados Isso. a você. Isso. E você fala, não, peraí, então tá certo, então eu tenho que virar oficial do exército, eu tenho que virar funcionário público, eu tenho que virar executivo de banco. Mas peraí, mas o que eu quero? Não sei. Eu já me diluí nesse mar de influências que foram impostas em mim. Eu não sei mais quem eu sou. E isso é uma coisa que eu vejo muito acontecer, hein? Você com certeza também vê. A pessoa ela se dissolve nas vontades alheias, ela não sabe mais que o dia que sai uma pessoa da vida, por exemplo, isso é uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, a mãe desencarna. E ela fala, nossa, o que eu faço agora? Porque tudo que eu fazia na minha vida era para buscar a aprovação da minha mãe. Agora que minha mãe morreu, eu vou lutar na minha vida para buscar a aprovação de quem? Bugou a cabeça. Isso. Aí ela passa anos tentando entender. Mas dela quer buscar a aprovação da mãe falecida. Eu preciso de uma carta, eu quero saber se... É impressionante isso aqui. Esse é um relato que a gente tem aqui que é interessante. Quando a gente coloca carta psicografada, o que as pessoas pedem? Eu queria saber se minha mãe se orgulha de mim. Se minha mãe aprova o que eu tô fazendo. Ela tá buscando a aprovação da mãe, ainda da mãe desencarnada. Que loucura. Então, assim, a pessoa ela não tem mais uma bússola própria. Não. E eu sei que tem um monte de gente assistindo que tá na mesma história. Não tem. Que pode ser mãe, pode ser pai, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser filhos, mas é sempre alguém da família. Agora vamos piorar a coisa. Aí que acontece? Essa bússola própria, ela não tem, mas o eu superior dela tem. E como que vem? Como que ela grita? Dor, doença, desgraceira, acidente, crise, problema. Exato. É assim que grita. E aí o que acontece hoje na nossa sociedade quando uma senhora, um senhor, um moço começa a ficar doente emocionalmente? O que fazem hoje no mundo normal? A pessoa procura quem para resolver essa treta? No mundo normal. No mundo normal, algumas pessoas estão buscando vícios como o jogo do tigrinho, remédios e álcool. Beleza. Vou para um médico. Que médico que eu vou mandar um Bruno Gimenez com 25 anos que ele ficou... Trabalhei, formei químico, tenho um salário bom, trabalho na empresa e estou em depressão. Aí eu ficava mal porque eu estava em depressão, porque eu me sentia ingrato. Comecei a entrar em parafuso. Qual é um cenário desse? Eu tinha meu salário, eu tinha acesso a pessoas. O que as pessoas falavam que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir num psiquiatra. Aí eu chegar lá, o que ele vai fazer? Remédio. Aí o que vai acontecer? Então é o seguinte, o lugar lá começa a pegar fogo. A salinha começa a pegar fogo. O que acontece? Vai uma pessoa esperta e... esse negócio está fazendo barulho. E quebra. A sirene, a depressão, a doença, o problema, a crise financeira, o golpe. Acabei de passar com uma aluna, 2 anos ela saiu de uma situação de golpe. Muito dinheiro ela perdeu. Hoje, ela mandou uma mensagem para mim, ela falou, obrigado golpe. Mandou só uma mensagem, obrigado golpe. Foi muito dinheiro. Então o golpe, a desgraceira, o acidente, o problema crônico, ele é essa bússola que faz você falar, olha, o seu eu superior está aqui, está dizendo que o caminho que você está levando não está funcionando. Aí qual que é a cagada que a nossa sociedade está fazendo? Silencia isso, anestesia isso, aí fica bravo. Então nunca se vendeu tanto remédio no Brasil, 42 milhões de pessoas afastadas por incapacidade de trabalho ligada à depressão. Segundo a OMS, o Brasil é o campeão mundial de ansiedade. Parabéns, somos campeões mundial da Copa, de ensino, Não. Ansiedade. Então vem esse grito, que foi o que aconteceu comigo, e eu fui muito abençoado, eu fui para o caminho das terapias naturais, eu me encontrei. Esse grito está na vida de todas as pessoas. E detalhe, até para quem se diz alinhado, equilibrado, vamos entender que nós aqui estamos num caminho de desenvolvimento pessoal, que a gente está bem, eu sei que vocês estão bem, mas a gente tem os nossos momentos de oscilação. E é nesses momentos que você tem que achar, aquele momento que você fica doente, aquele momento que bate uma coisa, aí você volta, respira, faz Seixo Espírito, Reiki, Macumba, Noie, você faz alguma coisa lá, chama o São Longuinho, aí você acha o seu caminho. O que está acontecendo hoje? A indústria farmacêutica é a segunda maior indústria do mundo. Ela quer que as pessoas achem que a solução está numa caixinha, que é muito fácil. É muito sedutor. Daqui eu não preciso pensar. E a gente está aqui para lembrar as pessoas que nós temos uma missão e que quando a gente sai dessa missão, a vida avisa. A vida avisa. Ela avisa através dos filhos, através do sofrimento, ela avisa através do dinheiro.
E uma das maiores, melhores e mais poderosas mensagens é a financeira. Por que tanta gente tem problema financeiro? Porque o dinheiro é a maior charada da humanidade. Ele regula o nosso grau de alinhamento. Dinheiro é sintoma. Dinheiro nunca foi nem nunca será causa. Dinheiro é sintoma. Dinheiro, ele é fruto, ele não é raiz. Ele é sintoma de que eu estou bem, de que eu estou mal, de que eu estou feliz. E como que às vezes uma pessoa próspera deixa de ser? Ela tem tanto vazio no peito, então ela vai gastar ela vai preencher esse vazio comprando, gastando. Ela tinha uma vida que estava para viver legal, mas o vazio existencial dela é tão grande que ela gasta mais do que precisa. E na definição única de sucesso dela, ela não precisaria ganhar tanto dinheiro. Então, sim, tem pessoas que vão naturalmente ganhar 1 milhão, 2, 3 por mês, por dia. Tem pessoas que vão fazer 10 mil por mês e vão achar que com esse dinheiro elas podem dominar o mundo. Então, quando eu não sei qual que é a minha definição de sucesso, eu não sei o que é a prosperidade para mim. Eu preciso saber se eu sou funcho, se eu sou hortelã, se eu sou capim-cidreira. Eu preciso ser aquilo. Se eu sou gato, eu mio. Se eu sou cachorro, eu lato. É isso que eu tenho que saber. Então é um processo de identidade. E tem essa coisa também, né, principalmente nesse mundo espiritualista, que a gente toca nisso, que não dá para as pessoas no Brasil, isso é uma coisa quase que maligna. Falou de espiritualidade, não dá para envolver dinheiro. O que você pode iluminar as pessoas sobre? Porque você acha a maior polêmica do paranormal? O Irineu Gasparetto veio aqui e falou também sobre isso. Eu queria ouvir a opinião do primeiro que eu acredito que, infelizmente, eu estudo a Bíblia profundamente há muito tempo e acho que a Bíblia, ela não é completamente, como dizem os cristãos, eu sou cristão, tenho orgulho disso, mas eu sou um cristão esquizotérico, cristão reencarnacionista. Eu acredito na reencarnação, não. Eu vivo a reencarnação. A reencarnação é uma história minha vida, tudo. Então eu acredito nisso, eu sinto isso. Quem não quer acreditar não tem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia, infelizmente, ela entendeu a religião. Nós temos 3 conceitos que eu chamo de RPR. Religião, política e remédios. Na história da construção da humanidade, a gente foi vendo algumas coisas bem simples. Quando Constantino ele vem e organiza o cristianismo não era a religião oficial do Império, ele fez uma coisa boa. Ele botou ordem na bagaça, ele criou livros, ele criou estrutura, porque o cristianismo eram cartas soltas. Só que daí ele escolheu que evangelho que ele queria. E aí vem o primeiro concílio de Nicéia 325, depois de Cristo. Isso é importante. Só que nesse momento, o que eu quero? Eu quero organizar e eu quero dar ordem na bagunça. E eu quero dar ordem com viés, com tendência. Quando que a gente mais procura ajuda? Quando a gente está mal. Quando que a pessoa vai no centro espírita, na igreja, no pastor? Quando está mal. Qual é a chance de eu estar mal por uma questão financeira? De cada 10 situações que eu estou mal, quantas que tem a ver com dinheiro? No Brasil, segundo dados recentes, 80% das famílias estão altamente endividadas. Isso aí. Então, nesse Muito caso... Tá, vou falar como terapeuta. De cada 10 consultantes que eu tinha tio, filho, família, briga com isso. Por quê? Dinheiro. Por quê? Salário. Por quê? Sofrimento. Então, o que a instituição religiosa entendeu? Que o dinheiro dá muito poder. Quando a pessoa tem dinheiro, ela é livre. E não quer dizer que uma pessoa não faça besteira com dinheiro. Ela é livre e ela procura menos ajuda. O que eu quero dizer é que as religiões descobriram que há um controle quando eu controlo a forma como as pessoas ganham dinheiro. Esse é o ponto. E isso não é aberto para todo mundo. É uma minoria inescrupulosa que sempre fez isso. Então, para a gente quebrar esse código, nós temos que mudar tanta coisa. E o que acontece é que nós passamos a ter uma Agora, respondendo efetivamente sua pergunta, eu sempre fui pro crença, pro karma, eu sempre fui pro místico. Só que eu sou cientista de laboratório, de pesquisa, de ficar olhando para uma peça 3 dias. Eu já dormi no laboratório 3 dias porque eu não podia largar a peça na época de químico na indústria. Então eu sou cientista. E aí, cara, chegou uma hora eu falei, eu tenho que parar de pôr toda a culpa no esotérico, no místico, no crença. Porque é muito fácil, todo mundo chega e fala, não, porque a crença, porque a programação mental, crença, porque é quântico, porque eu falo isso. De novo, não estou criticando meus pares, meus amigos, mas não é só isso. O que aconteceu é que uma pesquisa da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, NTUNU, e também uma outra pesquisa que eu não vou lembrar o nome da instituição americana, mostrou que existe o sofrimento cerebral pelo dinheiro e mostrou que existe um conceito que o Thomas Edison já falava quando ele descobriu a lâmpada. Número 1, quando o teu cérebro físico ele está numa sintonia, ele não pode estar em outro. Resumo,
Se alguém está no mesmo celular vendo o nosso episódio, no mesmo celular no YouTube não consegue ver outro episódio, consegue? Então a sintonia só está em uma. Se eu estou no problema na reclamação, eu não estou na prosperidade, ponto. Então é a teoria do rádio. Se eu estou na 93.2, eu só estou ouvindo essa rádio. Aí vem a outra, o cérebro sofre alteração com o sofrimento financeiro. Juntando tudo, eu pego a pesquisa minha que eu entrei fundo em 2018, eu descobri a neurodisposição para prosperar. Existe a neurodisposição financeira. Da mesma maneira, tem um pesquisador italiano que foi pesquisar e falar de neurônios espelhos, você já deve ter ouvido falar. A pesquisa com os macacos, ele começou a perceber que um macaco comia, enquanto o pesquisador comia banana, o pesquisador entra no laboratório comendo banana, o macaco sabia o que era aquilo, os macacos estavam com eletrodos e eles desenvolveram as mesmas atividades, a mesma atividade neuronal de quem come de verdade. Aí aquele Quem Somos Nós fala disso, de que o corredor corre uma corrida na mente antes de correr no físico e que a gente está executando as mesmas sinapses cerebrais. Isso tudo colabora para a pesquisa que eu tinha. Essa pesquisa diz, o teu cérebro está ajustado para ganhar tanto por mês. Com certeza. Crença tem. O seu cérebro está ajustado para ganhar tanto por mês. Da mesma maneira que a sua pele está ajustada para cicatrizar. O que acontece, meus amigos? Se essa pessoa está ajustada para ganhar 15 mil por mês e vem um mês e ela ganha 50 mil. O efeito cicatrização, só uma metáfora, vai trabalhar para o outro mês e 50 mil não ficar. Então a pessoa trabalha, ela se dedica, ela faz de tudo, mas a neurodisposição, a aceitação biológica, isso tudo eu tenho base científica para falar, ela está de 15 mil, de 20 mil, 30 mil. Então não é só crença, como se fosse um elemento imaterial da nossa mente, não do cérebro. É cerebral, é neurológico, é neurodisposição. Então a gente precisa passar, por exemplo, por desafios, a gente precisa passar por uma espécie de detox, trabalhando naquilo, mudando, entendendo, trabalhando, mudando, entendendo, senão não muda. E aí quando eu entendi isso, aí eu enriqueci, cara, aí eu virei a chave. O que as pessoas fazem? Quadro da visão, vamos fazer isso, vamos fazer uma hipnose, dá certo, funciona, no outro dia volta. Vamos fazer essa estratégia aqui de lei da atração, dá certo, tudo funciona. Vou fazer uma promessa, funciona, mas volta. E é por isso que tem tanto esse efeito de ioiô, tem tanto esse efeito tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico. E também tem o efeito que o cara olha para trás e fala, onde que eu gastei esse dinheiro? Ele não sabe. Por quê? Da mesma maneira que a pele está cicatrizando sem eu ter consciência, eu estou fazendo de tudo para ficar naquele ajuste de aceitação biológica de prosperidade. Então, hoje, quando a gente quer tratar a crença, se eu não tirar essa crença do elemento orgânico, biológico, não vai ter o mesmo efeito. Entende o que eu quero dizer? E hoje eu pergunto para vocês, quanto que as pessoas estão dispostas a fazer uma coisa, dar uma intenção? A gente está hoje, o Joe Dispenza fala sobre engajamento mental. A gente está sempre escapando. Pode perceber, se vocês um dia, quando vocês forem fazer o evento de vocês, que vocês fazem com maestria, se você não tirar o celular, se você não tirar um cafezinho, a pessoa, a hora que você falou alguma coisa, aqui enquanto muita gente assistia a gente, se a gente falou alguma coisa que cutucou a onça com vara curta, tira, olha, é a hora que a pessoa desconecta. Não desconecta muitas vezes porque está desinteressante. Desconecta porque começou a entrar numa camada que tem que aprofundar. Quando a gente descobre isso, fica rápido. E aí você se pergunta, quanto que tem que ser essa neurodisposição? E aí você muda, com vários programas, com vários exercícios, com várias práticas, 5 circuitos que dá para fazer, aí você muda. E qual é o efeito? Você trabalha mais menos e trabalha com recompensas, com fluxo. O que a gente não faz quando você é uma pessoa dedicada, honesta, trabalhadora, tem que honrar a sua família? Você vai trabalhar mais. Você vai trabalhar mais, aí a gente vai para o burnout, para a exaustão. E aí fica pior, porque está sem grana, está mais cansado e o circuito continua. Cara, em cada 10 ou 11 está assim. Muito bem, explicações incríveis. Vamos aproveitar então, meu querido Bruno, para falar do desafio dinheiro no bolso. Eu quero saber o que é isso, que você realmente... É porque as pessoas falam muito sobre prosperidade, mas o Luz da Serra é muito próspero. Então você está falando de algo que você tem e a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Eu queria dizer que eu vou falar isso com todo respeito para você que está nos ouvindo, nos vendo. Eu não quero aparecer e eu já quis aparecer. Porque teve uma época em 2016, 2017 que você começava a falar que você era próspero, você tinha que falar que era próspero para as pessoas se interessarem. Ainda é assim, hoje eu me recuso a fazer isso.
Eu acho que a maior prosperidade que eu tenho é ter vocês aqui. Eu agradeço do fundo do coração. Sei que estou parecendo piegas, mas não é. A maior prosperidade é trabalhar com o que eu gosto. Não tem nada que é mais poderoso que isso. Tenho uma esposa que me ama, sócio que faz um trabalho incrível. Eu amo o que eu faço. Então, eu acredito que nós somos muito prósperos, sim. Eu sou bem resolvido financeiramente. Eu poderia não trabalhar mais. Eu tenho um patrimônio incrível. Sou feliz com isso. E entendo que quanto mais dinheiro eu fizer, mais caridade eu vou fazer. E eu quero até mandar um abraço para o meu querido amigo pastor Luciano, que faz um projeto maravilhoso. Eu quero mandar um abraço para toda a turma da Brasilândia, o Instituto Viver na Bênção. A gente tem um projeto com recuperação de dependentes químicos em Mairink, crianças aqui, crianças na África, meu Deus do céu, em Beira, é o nome da cidade, Beira, coisas que as pessoas comemoram porque tem um prato, uma criança termina de comer, nem lava, dá para outro prato. Elas mandam fotos para a gente se orgulhando de ter prato de plástico. Então, eu estou falando de Moçambique, né? E também um projeto que tem o Resistência e Persistência do Vini aqui em São Paulo. Eu acredito que quanto mais dinheiro eu fizer, mais eu consigo ajudar a caridade, a minha empresa. E é verdade. Hoje o que eu ganho de salário, hoje o que eu ajudo com instituições de caridade era o que era meu salário há uns anos atrás. Então tem que ter, a prosperidade tem que ter um motivo, tem que ter um caminho. Então, esse é o que eu queria dizer antes de falar isso. Amigos, eu estou trabalhando há muito tempo. Como que eu faço uma pessoa prosperar? Como terapeuta, eu não aceito que alguém entre num consultório e cure uma depressão, uma tristeza em 20 sessões. Que ela tem que ir para o centro da cidade, pagar estacionamento, sair. É uma apoteose sair de casa. Eu não aceito. Então eu sou do rápido, eu sou do intenso, Então eu venho misturando toda a minha base cientista químico com a minha base de empresário, com a minha base espiritualista e com o histórico. E eu finalmente entendi o que precisa acontecer para uma pessoa fazer um detox rápido. Então eu criei um desafio que são todas as segundas-feiras, são 7 dias. E por 7 dias são aulas de 50 minutos onde eu explico teoria, prática, ciência, espiritualidade para fazer esse detox, para fazer o que eu chamo de inversão financeira. Eu não prometo que ninguém vai ficar rico nesses 7 dias, mas eu prometo um grande salto. Tem gente que fica rico, tem gente mesmo. O que eu digo? Tem um dinheiro escondido na sua aura, tem nível de merecimento parado, tem ideias paradas. O ser humano ele é uma usina, todo mundo tem pelo menos três intuições na vida para enriquecer grandemente, todo mundo tem. Só que se a pessoa não está na sintonia certa, não tem coragem de fazer a mudança, ela deixa passar. O desafio Dinheiro no Bolso foi um desafio que eu criei para, chega, eu vou fazer terapia da prosperidade com você, eu vou te ensinar a teoria, mas na prática. Então eu explico o que faz a pessoa não prosperar no primeiro encontro, já vou fazendo prática, já vou limpando. Vai limpando a infância, vai limpando crenças, vai limpando relacionamentos abusivos, vai limpando crenças sobre dinheiro. A gente tem pelo menos 120 crenças sobre dinheiro clássicas e todo ser humano que não faz 30 mil por mês, em média, ele tem atuantes na vida dele pelo menos 40 dessas. Então a ideia é explicar essas crenças, limpar, transformar em prática, e aí vai liberando dinheiro, vai tendo ideia. Como que surge? Primeiro começa a achar dinheiro num casaco, numa caixa, alguém que não estava devendo pagou. Depois começa, comprei pela metade do preço, achei essa pichincha, nada que resolve a vida da pessoa, certo? Daí depois começa a ter uma ideia, tô com aquele terreno da avó ali que está parado, se eu fizesse isso e aquilo, e a pessoa começa a entrar nessa rádio prosperidade, e eu consigo isso em 6 dias, no 7º a pessoa está diferente. Agora, eu sei, uma pessoa que precisa de dinheiro, ela tem dinheiro? Geralmente não. Então vocês já pararam para pensar que quem quer um curso de dinheiro, prosperidade, tem dinheiro? Então, o certo, esse desafio, ele era custar 1.000, 1.500, era o que eu gostaria de cobrar. Então eu vou revelar aqui para vocês, porque eu faço isso há muitos anos. Eu tomei uma decisão, e não é só porque eu sou bonzinho, não. Eu sou um pouco fofo. É estratégia de marketing. Eu quero explicar para todo mundo que marketing não é uma coisa miraculosa, um negócio que você faz e eu vou pôr um turbante para mim para fazer marketing. Cara, marketing é estudo de comportamento humano. Eu entendi que se eu vender um negócio bem barato, vai vir 1.000 pessoas. Se eu vender um negócio mais caro, vão vir 5. Essas 1.000 pessoas, eu sou um dos maiores vendedores de espiritualidade do Brasil hoje. Essas 1.000 pessoas vão comprar todos os meus livros depois. Elas vão gostar de mim. Elas vão querer fazer evento e imersão lá. O que eu aprendi? Abrir a boca do funil. Chama estratégia de adesão. Quebrar a barreira de entrada. Então é por isso que esse desafio que era para custar e já custou R$1.000 é 60 e poucos reais. Para quem quiser entrar. É para fazer Agora, sem chorar.